Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos à aula 5, ok? Nós vamos falar hoje, nessa aula, de CVM, que é um órgão 100% executor, ok? CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Valor. Valor é algo que tem valor, né? Vale algo. Mobiliário é algo que tem mobilidade, né? Então pode ser feito aí, troca de mãos. Tá? Então isso é o que significa que o mobiliário tem mobilidade, pode ser feita essa troca de mãos, ok? Então, esse órgão que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ele vai regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, ok? E o que seria esse mercado? O que tem nesse mercado, né? Bom, e aí nesse caso, nós temos aqui então aqui o que é considerado valor que tem mobilidade, valores mobiliários, ok? E então a CVM, que é um órgão executor, 100% executor, ele vai regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, que é algo que tem valor e que tem mobilidade, que pode ser feita uma troca de mãos, né? Faz troca, tem mobilidade, ele se movimenta. Então, a CVM, que é um órgão 100% executor, ele vai fiscalizar e vai regular o mercado de valores mobiliários. E o que são esse mercado de valores mobiliários? É tudo que tem valor e que tem mobilidade, pode ser feita uma troca de mãos. Nesse caso, estão inclusos aqui, então, ações, que fazem parte, né, desse mercado de valores mobiliários, ações, debêntures e notas, cotas de fundos, debêntures e notas promissórias, perdão, cotas de fundos e derivativos. Ok? E aí, só apagar aqui. Vamos lá. A CVM, uma autarquia. Autarquia. É uma autarquia vinculado ao Ministério Público, vinculado ao Ministério Público, ok? Zelador do mercado de capitais, zelador do mercado de capitais, ok? E aqui entre aspas, desenvolvimento e funcionamento. Funcionamento. Bom, aí pessoal, é o seguinte, a CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério Público, zelador do mercado de capitais. O que significa esse mercado de capitais? Eu vou apagar aqui rapidamente, vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um investidor, que é o cara que tem a grana para investir. Nós temos aqui no meio o banco, ok? E na outra ponta nós temos aqui uma empresa. Vamos colocar aqui, nós temos aqui uma empresa aqui de lavanderia. Então tem uma empresa aqui que é uma lavanderia. Vamos colocar aqui lavanderia Albano Afonso. Beleza. Quando o investidor ele decide investir por meio aqui do banco, que vai fazer essa intermediação, conectando o investidor com a empresa, o investidor passa o dinheiro para o banco e o banco vai e passa o dinheiro para a empresa. Se a empresa não honrar com o pagamento desse dinheiro emprestado, quem vai ficar com esse risco não vai ser o investidor, vai ser o banco. Então, se a empresa não pagar,
O investidor, nesse contexto, ele está imune, tá? Então ele não sofre risco de calote aqui. O investidor não sofre risco de calote da empresa. Se a empresa não pagar, o banco ele assume esse calote, ok? E garante aqui o dinheiro, né, do investidor, o dinheiro que ele emprestou e mais os juros, ok? Esse é mais ou menos o modelo tradicional, tá? Que é quando o banco está no meio aqui e faz essa conexão, fazendo esse papel, né, de corretora, fazendo esse papel de intermediação, né? Tá? E aí ela automaticamente fica com a parte do risco. Beleza. Esse é o modelo tradicional. Agora, quando não tem um banco no meio, e o investidor que tem a grana sobrando, ele decide investir diretamente na empresa, sem ter um banco fazendo essa intermediação, e ocorrer da empresa não pagar, aí quem vai ficar com esse prejuízo, nesse contexto, nesse caso, é o investidor. Tudo bem? Então, e aqui, isso daqui é o que a gente chama de mercado de capitais. Que é quando eu, investidor, vou lá, vou diretamente na empresa e falo assim, olha, vou colocar aqui sei lá, uma empresa aqui, Oficina do Hélio. Pronto, uma empresa aqui, Oficina do Hélio. Eu chego lá na Oficina do Hélio e falo bem assim, Hélio, eu vou te emprestar 10 mil reais, beleza? E aí o juros, você vai me pagar assim, assim, assado, a gente firma esse acordo aqui e eu vou te emprestar aqui 10 mil reais. Vou investir aqui no teu negócio 10 mil reais. Se a empresa, a Oficina do Hélio, não pagar e der calote, aí nesse caso o risco é do investidor. E aqui a gente chama de mercado de capitais, que é quando o investidor ele vai diretamente na empresa, investir diretamente na empresa, sem procurar um banco para fazer essa intermediação. Beleza? E aí, o mercado de capitais, quanto maior esse mercado, quanto mais investidores investindo grana nessas empresas, maior tende a ser a nossa economia. Porque a empresa, ela pegando, fazendo essa captação de mais recursos, o que ela vai fazer? Ela vai investir mais, ela vai aumentar a mercadoria, ela vai aumentar estoque, ela vai expandir a empresa, vai contratar mais funcionários, vai gerar mais demanda e vai, obviamente, aumentar o lucro. A empresa vai passar a faturar muito mais. E aí, com isso, a empresa ela é beneficiada e, consequentemente, a nossa economia, porque a nossa economia ela cresce. Conforme as empresas crescem, a nossa economia cresce também, tá? E aí surge, né, o crescimento da economia. Então, o mercado de capitais, quanto maior, quanto mais investidores, quanto mais pessoas investindo, melhor, melhor, melhor passa a ser para as empresas, porque elas têm mais grana para investir, ok? E aí as empresas entrando mais recursos no caixa, elas tendo mais grana para investir, elas com certeza aumentam o faturamento e aí com isso a empresa ela acaba sendo beneficiada, beneficiando também o crescimento econômico do nosso país, que gera mais empregos, né, gera mais demanda, faturamento aumenta e aí, né, então e aí isso beneficia, né, a nossa economia, tá? Ele vai correr mais risco, mas também ele tem também mais retorno, ok? E a ideia do mercado de capitais é fomentar, investir, né, numa empresa, ok? E aí, com esse valor de investimento, então, as empresas vão contratar mais, vão crescer mais, ok? E por isso a gente tem, né, nesse cenário, uma economia mais forte também, ok? Uma economia mais forte, né, nesse cenário acaba acontecendo, né? Ok? De investidores investindo aqui, vindo no mercado de capitais e fazendo investimento em empresas, ok? E aí, lembrando que a CVM, né, ela vai, então, ter zelo, né? Ela vai ser zelador do mercado de capitais, né? Que a ideia aqui quanto mais os investidores,
quanto mais os investidores verem que tem regras, que o órgão CVM ele regula, ele fiscaliza esse mercado, né, e quanto mais o investidor confiar, né, que de fato tem regras, o mercado é regulado, é fiscalizado pela CVM, mais recursos os investidores vão investir através do mercado de capitais, investir em empresas, e quanto mais recursos entrando nessas empresas por meio desses investidores, e aí eu volto a dizer de novo, as empresas contratam mais, aumentam o estoque, aumentam a mercadoria, ok? O faturamento aumenta, o lucro aumenta, a empresa cresce e isso beneficia a economia, que acaba ficando mais forte, né? A economia acontece que ela acaba, nesse contexto, ficando mais forte, ok? Condenar, efetivamente, os responsáveis por infrações, Então, pessoal, além de tudo que eu já falei para vocês, a CVM também, ela vai estimular a formação de poupança e aplicação em valores imobiliários, proteger os investidores, regular o mercado e assegurar o seu funcionamento, condenar efetivamente os responsáveis por infração. Tudo bem? E, por fim, antes da gente encerrar essa aula, vamos lá. A CVM ela é igual o Bacen. Ok? É igual o Bacen. O Bacen fiscaliza os bancos, ok? E protege os clientes. Os investidores. Então, para finalizar aqui, pessoal, essa aula, tudo bem? A CVM é igual ao Bacen. Só que o Bacen fiscaliza os bancos e protege os clientes. E a CVM fiscaliza os emissores de valores mobiliários, ok? E protege os investidores, ok? Então, a gente encerra essa aula então falando de CVM, tudo bem? Se você ficou comigo até o final, muito obrigado mais uma vez e continue firme. A gente sabe que é difícil, né? Que a jornada é dura, né? E a gente tem que ter resiliência, né, para continuar, tem que ter inteligência emocional para seguir a jornada, porque com certeza a CPA é uma certificação de muito peso e que vai te colocar no banco.